Olá, dando continuidade às possibilidades práticas de estimular a comunicação não violenta, a CNV, nesta aula sugerimos como alternativa o Círculo Empático, elaborado pelo Instituto de Comunicação Não Violenta Brasil, CNV Brasil, com base nas metodologias circulares, já conhecidas como nos círculos dialógicos de Paulo Freire e os círculos de paz de Kay Pranz e Caroline Watson. O material na íntegra está como material de apoio no curso e também encontra-se disponível no site da CNV Brasil, www.institutocnvbrasil.com.br. Segundo o Instituto CNV Brasil, os círculos empáticos são espaços seguros e amorosos, um terreno propício à prática CNV, um espaço para a autenticidade das pessoas em aprendizagem sobre a CNV, longe da proposta de treinamentos ou grupos terapêuticos, mas sim um lugar de experimentar, de vivenciar essa possibilidade de conexão consigo e com o outro. Os círculos empáticos é uma possibilidade de eliminar a violência invisível. O papel do facilitador, a divulgação dos círculos, a forma de convidar, a escolha do tema, a periodicidade, os princípios, entre outros detalhes mais aprofundados, vale a pena fazer uma leitura do material. Mas compartilho com vocês, brevemente, algumas indicações de como fazer o círculo empático. Vamos conhecer essa metodologia? Reserve 10 minutos para o acolhimento dos participantes. Neste momento, lembre dos princípios da escuta empática. Estar presente, acolher o que escuta de si, colaboração e conexão e, por fim, desapego. Lembre-se sobre o sigilo e privacidade do que é tratado em círculo e alinhamento do grupo, triando quem tem conhecimento sobre CNV e qual grau de profundidade. Depois, mais 10 minutos para a prática de conexão interna. Pode ser uma meditação, uma respiração, uma massagem. Você escolhe. Depois, mais 10 minutos para realizar a nova fase, que é o check-in, ou seja, saber como vocês chegam até aqui. Pode demorar mais um pouco, pois as pessoas têm a necessidade de falar, e o grupo pode ser grande. Destine, em média, pelo menos 1 hora para a fase da escuta empática, isto é, sugira que todos pensam numa situação desafiadora. Nesses últimos dias, peçam para que identifiquem como se sentiram e quais as necessidades não atendidas. Peça que juntem-se em dupla e depois de compartilhar sua história para o outro, sempre faça a técnica da parafrase, repetindo o que entendeu sobre o que o outro quis dizer, a fim de confirmar o que foi dito. Esse é o momento para os ajustes na comunicação. Em seguida, peça que cada um encontre na história do outro algum sentimento ou necessidade não mencionada na primeira fala. Agradeçam, façam uma pausa de 2 a 5 minutos, concentre-se, tome nota de suas observações e troquem os papéis. Após esse momento, passamos para a próxima fase, check-out, que é a fase de conversar entre o grupo sobre como eles se sentem ao sair dali. Finalize por 10 minutos aproximadamente com a fala do facilitador pautada por lembretes e contribuições conscientes. Em outro momento, o Instituto CNV Brasil também indica o cronograma do círculo empático com ênfase na honestidade. Repita os mesmos passos com o mesmo tempo. A diferença é que este concentra-se na honestidade para consigo e para com o outro, no momento de fazer o pedido. Dessa forma, durante o check-in, questione o grupo qual situação desafiadora em que não teve sua necessidade atendida. Em seguida, construa um pedido para esta situação, a partir do preenchimento da seguinte frase. Quando acontece isso, ou seja, é a fase da observação. Eu me sinto de tal forma, é a fase dos sentimentos. E tal coisa ou situação é importante para mim porque aí entra a fase das necessidades. Então, portanto, você estaria disposto a... Então, entra a fase dos pedidos. Em seguida, agradeça e repete a etapa do círculo anterior. Bem, são formatos parecidos com os exercícios lançados aqui neste curso,
Contudo, destaco apenas indícios de metodologias testadas para que vocês tenham a oportunidade de conhecer outras possibilidades de exercício prático da CNV em sua empresa ou organização. O importante é que, de acordo com sua realidade corporativa, alinhe o tempo, o espaço, a forma de convite e acolhimento dos colaboradores em aprendizagem da CNV. Seria bom um momento desses, no mínimo uma vez por mês ou no máximo semanalmente. Mas vai no seu tempo, tá no seu ritmo, ok? Trago outra possibilidade de exercício dos passos da CNV: observação, sentimento, necessidades e pedidos. Podemos agir em combinação com a proposta metodológica dos Círculos de Paz, de Craig Prance e Carolyn Watson. Os Círculos de Paz são definidos por suas idealizadoras como uma prática de meditação e atenção plena, um processo de conscientização das competências emocionais, principalmente em situações de riscos. Os integrantes do círculo aprendem a planejar, criar e facilitar um círculo de construção de paz como um lugar seguro para compartilhar o diálogo. Os círculos são soluções pedagógicas restaurativas que promovem o debate e a reflexão de conflitos em busca de acordos, conciliações, compreensões e demais resoluções, propostas pela participação igualitária dos envolvidos e a sabedoria de suas histórias de vida. A partir da lógica restaurativa, proposta na metodologia dos círculos em movimento ou círculos de construção de paz, é possibilitado o compartilhamento de histórias, o entendimento do outro, as noções de responsabilidade, encontro, diálogo, reparação do dano e coesão. Só então é possível a conexão com o outro. O círculo problematiza questões ou uma questão decidida pelo grupo e, a partir das etapas norteadoras pelas idealizadoras, conduzem o grupo na solução de algum problema. A exposição do pensamento dentro do círculo permite a conexão com os demais, permite a escuta sensitiva, exercício da tolerância e aproximação com o próximo. Ainda que pense diferente, as soluções são tomadas por todas as partes afetadas, tomadas em consenso e não por maioria. O círculo conecta razão e emoção na busca de relacionamentos saudáveis a partir do culto aos valores positivos e da promoção da cultura de paz. É uma intervenção que gera resultados a curto, médio e longo prazo. E geralmente essa prática vem mediando, sanando ou solucionando conflitos nos campos da educação e do judiciário. E que tal adaptarmos para o universo corporativo? Ajustando a proposta do Círculo de Paz à realidade corporativa, eu sugiro o seguinte exercício prático da CNV em sua empresa ou organização. Mas antes do passo a passo, confira um trecho da entrevista da professora, ativista e idealizadora da metodologia Círculos de Paz, Craig Prance, destacando a importância da conexão pelo coração e não somente pela razão. É o guia de práticas circulares da mesma autora entrevistada e também disponível em nosso material de apoio que pode inspirar nas adaptações das suas realidades corporativas. Eu estou falando do livro No Coração da Esperança, Guia de Práticas Circulares de Craig Prance e Carolyn Watson. É um exemplar rico e bem detalhado sobre o uso dos círculos de construção de paz para desenvolver a inteligência emocional e promover a cura e a construção de relacionamentos saudáveis. Fique sabendo também que nas práticas de justiça restaurativa, aqui no Brasil, a metodologia dos círculos de paz, em combinação com a metodologia da comunicação não violenta, moldam as ações jurídicas, com o objetivo de pacificar conflitos, principalmente quando envolve crianças e adolescentes. Uma maravilha essa iniciativa. Paralelamente, as experiências práticas, estudos teóricos sobre justiça restaurativa e CNV contribuíram para uma abordagem crítica dos modelos de relacionamento hierárquicos legados pela nossa cultura patriarcal, que potencializa posturas autoritárias e tende a instalar mecanismos de subjugação e controle. Nesse sentido, a CNV muito ajudou a evidenciar as formas mais sutis de violências que contaminam nossa linguagem e reverberam negativamente nos relacionamentos, debilitando os laços sociais, fragmentando comunidades. Portanto, o uso de círculos de construção de paz, em combinação com a CNV,
Possibilitam o desenvolvimento da inteligência emocional, a promoção da cura dos relacionamentos conflituosos e a construção de relacionamentos saudáveis. Esse guia de práticas circulares fornece 50 modelos passo a passo. Cada modelo de círculo oferece atividades para construir e aprofundar relacionamentos, bem como para desenvolver a consciência emocional e a competência emocional. Vale a pena a leitura. Para o nosso exemplo, em nosso curso, trago apenas um desses passos, em combinação com a CNV. Portanto, chega de teoria e vamos à sugestão de aplicação prática dos círculos de paz de Kay Pranes e Carolyn Watson, e a metodologia da comunicação não violenta, de Marshall Rosenberg. Tomo como guia o círculo de construção para conhecer a si mesmo e um ao outro. Escolhi este dentro dos 50, pois relacionados bem com a proposta da CNV e do princípio da empatia. Pois vamos lá? Este círculo tem como objetivo praticar a escuta com concentração, ou seja, estar presente diante dos relacionamentos, conhecendo um ao outro em suas dimensões diferentes. É um momento em que normalmente não ocorre nas interações do dia a dia, portanto, vale a pena o esforço. Os materiais necessários são: o objeto da palavra pode ser qualquer um, itens para colocar no centro do círculo, assim como também os pratos de papel ou folhas de papel, canetinhas e giz de cera. Após a disposição dos materiais no centro do círculo, é dada a fase 1, a abertura do círculo. Segundo o protocolo, nome, movimento e memória. É sugerido que todos fiquem em pé. A primeira pessoa começa por dizer seu nome e faz um movimento, como por exemplo, bate palmas. A próxima pessoa no círculo repete o nome da primeira pessoa e o movimento que ela fez antes de dizer o seu nome e fazer o seu movimento. Isso já exige atenção e é o início da escuta empática. A terceira pessoa repete os nomes e os movimentos das duas pessoas anteriores antes de dizer o seu e fazer o seu movimento. Continue na sequência do círculo até que todos tenham se manifestado. Se alguém precisar de ajuda, pode pedi-la e os participantes podem auxiliar. Finalmente, a pessoa que iniciou tem que repetir os nomes de todos e repetir todos os movimentos. O segundo momento é a cerimônia do check-in, ou seja, passe o objeto da palavra, pode ser qualquer coisa aleatória, ou de memória afetiva do ambiente de trabalho, como um porta-canetas, por exemplo. Convide os participantes para se apresentarem, caso ainda não se conheçam. Informações se já estiveram juntos, antes ou não. É sugerido que o facilitador seja o primeiro a falar durante o check-in. Se o círculo já se encontrou antes, reveja e exponha os valores e as diretrizes do círculo anterior. Se for o primeiro encontro do círculo, estabeleça uma base de valores. Após estabelecer os valores, desenvolva as diretrizes para o círculo, pedindo aos participantes que expressem um acordo que seja importante para a sua participação dentro do círculo. Passe o objeto da palavra. Registre as diretrizes e coloque-as em um lugar à vista de todos. Por exemplo, na perspectiva CNV, podemos usar os princípios da CNV como valores, a empatia, compaixão, conexão, entre outros. Só uma sugestão, tá certo? O terceiro momento do Círculo de Paz, a la CNV, é a atividade central. Convide cada participante para desenhar em 5 minutos alguma coisa que eles gostariam que os outros soubessem a respeito de si. Adaptando a proposta CNV, sugiro que essa divulgação seja respaldada na seguinte frase, proposta como questão norteadora. Essa questão sugiro que, em grupo, seja decidida algo mais latente e que todos concordem. Na perspectiva CNV, a questão norteadora seria: quando tal fato acontece, eu me sinto dessa forma. Diante minhas necessidades e tal coisa ou circunstância, aí você descreve suas necessidades. Então, por isso, eu preciso de, ou preciso que, aí você relata que você gostaria de pedir alguma coisa. Depois disso, peça que faça dupla com alguém que está ao lado e que compartilhe seu desenho com essa pessoa. Reserve 5 minutos a 10 mais ou menos para esta atividade. Quando os participantes tiverem terminado de compartilhar um a um, convide-os para compartilharem com todos no círculo. O facilitador deve ser o primeiro. Após compartilhar a história dos seus desenhos,
coloque-o no centro do círculo e convide as pessoas a colocarem seus desenhos ali, após terem falado sobre ele. Essa questão norteadora rende várias passagens do objeto da palavra pelo círculo, ou seja, pode render muitos circuitos de fala. Ou então, a partir dela, o facilitador poderá identificar novas questões e lançar ao grupo, passando o objeto da palavra a cada nova fala. O facilitador pode perguntar: tendo em vista, em maioria, essa necessidade, ou esse sentimento, ou esse pedido, então podemos falar mais sobre isso? Vocês aceitam? Ou querem falar sobre outra coisa específica? Dependendo do tempo e da discussão, encerre as questões norteadoras e passe para a fase final, o encerramento, chamado check-out. É importante que o círculo marque seu espaço final, assim como teve uma cerimônia de abertura. As idealizadoras sugerem a seguinte alternativa de check-out. É o seguinte: passe o objeto da palavra compartilhando pensamentos que resumam como eles estão se sentindo após a entrada do círculo. Adaptando na lógica CNV, pode-se pedir que formulem um pedido diante do fato observado, dos sentimentos identificados e das necessidades expressadas na etapa anterior. Nesse caso, é sugerido que o facilitador seja o último a falar. Ao final, agradeça por todos terem vindo e participado do círculo. Bem, é isso, pessoal. Ficamos por aqui com as sugestões práticas da comunicação não violenta para a melhoria das relações no trabalho e das relações com o cliente. Fui buscar na literatura especializada no assunto o melhor para você viver relacionamentos com vínculos afetivos sólidos e saudáveis em seu trabalho. Eu e toda a equipe da UniEducar agradece a companhia de vocês até aqui. Convidamos para a nossa última aula, um resumão sobre a CNV e uma chamada para a conexão com nós mesmos. Vamos à nossa última aula?